Olá, meus queridos alunos. Hoje nós iremos iniciar um assunto novo e nós iremos falar um pouco sobre a queda dos corpos. Vamos falar sobre como eram os pensamentos de Aristóteles e Galileu. Vamos falar um pouco sobre a aceleração da gravidade, as equações de queda livre e vamos ver um exemplo. Bom, ao estudarmos a queda dos corpos, nós iremos falar sobre o movimento vertical dos corpos, tanto de subida como de descida. Vocês podem ver os gráficos da aceleração, da velocidade e do espaço. E vamos falar um pouco sobre esse movimento de subida e descida dos corpos. Bom, na subida, qual tipo de movimento? Bom, quando um corpo está subindo, observe que ao jogar um corpo para cima, ele vai subir e ao chegar a uma determinada altura, ele vai descer. Ou seja, aos poucos esse corpo ele vai perdendo velocidade. Então, o lançamento para cima nós chamamos de lançamento retardado, porque ele vai perdendo velocidade até chegar a um ponto em que ele para e aí ele vai descer. Então, quando ele começa a descer, esse movimento a gente chama de acelerado, porque a velocidade dele vai aumentar, ou seja, ele está ganhando velocidade. Bom, porém, uma coisa que é muito intrigante é como Aristóteles pensava. E é interessante que Aristóteles ele pensava o seguinte: se você pegasse dois corpos e abandonasse eles de uma determinada altura, os dois iriam cair ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você pegasse uma pedra e uma pena e abandonasse os dois de um lugar muito alto, a pedra iria cair primeiro que a pena. E isso, claro, é o que nossa intuição nos faz pensar. Os dois corpos caem ao mesmo tempo. Porém, o pensamento de Galileu foi um pouquinho diferente, porque Galileu ele introduziu o método experimental. E esse método experimental ele se tornou mais fácil de explicar os fenômenos controlando algumas partes do mesmo. E Galileu começou a estudar a queda dos corpos com uma dedicação maior. Ele foi mais profundo. E aí ele observou que quando a resistência do ar influi, corpos de massas diferentes, soltos na mesma altura, caem juntos e atingem o solo ao mesmo tempo. Bom, olha só. No primeiro recipiente nós temos uma folha e uma pedra. Só que observe que nesse primeiro recipiente contém ar. A pedra, claro, vai chegar primeiro ao solo que a folha. No segundo recipiente, nós temos a pedra e a folha em um recipiente com vácuo, ou seja, não tem nada dentro. E o interessante é que no segundo recipiente, os dois caem ao mesmo tempo. Ou seja, no primeiro recipiente que continha o ar, a folha caiu mais lento devido à resistência do ar. Então, a resistência do ar ela faz com que haja um retardamento na queda daquele corpo que é mais leve. Se eu jogar duas bolas perto da superfície da Terra e ignorar a resistência do ar, as duas vão subir e vão cair ao mesmo tempo. Esse foi o pensamento de Galileu. Bom, quero apresentar a vocês a aceleração da gravidade,
que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o que isso quer dizer? Significa que a velocidade ela aumenta 9,8 metros por segundo a cada segundo. Então, se você solta um objeto de uma determinada altura, esse objeto ele cai a uma velocidade de 9,8 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade dele aumenta 9,8. Então, se você soltou o objeto, a velocidade dele é 9,8. Passou 1 segundo, a velocidade dele dobrou, vai para 19,6. Passou 3 segundos, a velocidade triplica. E assim sucessivamente, até ele chegar ao chão. Bom, então, sempre que vocês forem resolver alguma questão, eu deixo 2 dicas. Ao iniciar a resolução de uma questão, escolha o referencial. E a outra dica é, escolha aquele que facilite a sua resolução do seu problema ou da sua questão. Bom, eu espero que até aqui isso esteja sendo claro. Bom, falando sobre as equações, observe que no primeiro quadro nós temos a equação V de velocidade, V0, velocidade inicial, o A é a aceleração e T é o tempo. Como nós estamos falando de queda livre, a aceleração, que é a letra A, nós iremos substituir pela letra G de aceleração. Então, esse G ele representa a aceleração da gravidade. Abaixo, nós temos a equação da velocidade em função do espaço e nós iremos trocar o S de espaço pelo H de altura, já que na queda livre o corpo irá cair de uma determinada altura. Então, nós iremos utilizar o H no lugar do S. Bom, então temos aí mais uma outra equação, certo? Sempre que eu tenho um S de espaço, eu vou trocar pelo H de altura. E sempre que eu tiver um A de aceleração, eu vou trocar pelo G de aceleração da gravidade. E aí as equações ficam adequadas para as equações de queda livre ou movimento vertical. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e no próximo vídeo nós iremos resolver alguns exercícios. Bons estudos!